Ó, galera, dando continuidade aqui à, à nossa matemática zero, a gente vai falar agora das operações quando a gente está envolvendo números inteiros, né? Então, a gente estava vendo os números naturais. Os números naturais são os valores que a gente tem, né? Quando tá pequenininho e vai aprendendo a contar, né? Então, zero, um, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, esses valores, né, que a gente pode chamar até dos inteiros, tirando os negativos, né? A gente estava dando uma olhada. Era um pouco mais simples. Agora a gente vai colocar um detalhe que deixa a galera mais confusa um pouquinho, que é quando a gente vai falar dos sinais, certo? Então veja, galera, a gente vai ter nos sinais, né, o jogo de sinal, né, que a gente vai ter na adição, na subtração, na multiplicação, funcionam de formas diferentes, beleza? Então muito cuidado agora, certo? É o calo de muita gente, beleza? Então a gente vai dar uma olhada nos valores que são positivos e que são negativos, tá bom? Além de outras situações que a gente vai falar também aqui, tranquilo? Mas o principal para essa aula é justamente esse jogo de sinal, tá bom? Então eu não vou me atentar muito aqui nessa parte a algumas descrições dos conjuntos, né? Então, quando a gente tira números inteiros, a gente pode escrever eles, né, com alguns símbolos, asterisco, né? Os inteiros positivos, né? Como a gente já tem a aula de conjuntos especificamente, então essa parte mais teórica a gente vai dar uma olhada lá. Aqui a gente vai procurar mais as operações, beleza? Então veja, galera, a gente tava numa descrição, né, que era dos números naturais, e agora a gente está na descrição dos números inteiros que a gente representa pela letra Z. Porque Z, Lucas, era como chamava os números na língua alemã. Eu não lembro como é agora, é Zunk, alguma coisa assim. É alguma coisa com Z, eu não lembro a descrição realmente, mas tem a ver com a origem, né, alemã. Vê, pessoal. Então, os números inteiros, né, a gente vai ter, por exemplo, vem do infinito aqui, né? Então, por exemplo, vai ter -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Beleza? Então, galera, esses números, eles agora não têm só os positivos, tem os negativos também, né? E a gente vai aprender a fazer as operações com eles. Então, vamos lá. Quando a gente tem a primeira operação que a gente faz, né? Então, uma das primeiras operações que a gente vai ter é a da soma. Então, se eu pegasse, né? Veja, muito cuidado agora, galera. Adição e subtração, a gente tem que ficar muito atento. Se eu pegasse o número, por exemplo, 5 menos 7. Como é que eu faço isso, né? Então, galera, veja, o 5 menos o 7, o que é que ele está significando? Imagina que você vai pagar uma conta. Ela custava R$ 5. E aí você pagou com 7. Então, quanto volta para você? Volta R$ 2, não é isso? Se você estava devendo 5, se você tem uma pessoa, né, que estava devendo R$ 5, para você, você pega e entrega 7, ela tem que entregar 2. Então, veja, nessas operações aqui, ó, na adição e na subtração, o que é que você vai se preocupar? Veja, aqui é mais, né? Isso se não tem nada na frente é mais. Se eu tenho mais 5 menos 7, os sinais não são diferentes. Se os sinais são diferentes, o que é que a gente vai fazer? Veja, sinais diferentes, a gente vai subtrair e vai ficar o sinal do maior. Veja, então eu vou subtrair. Vai ficar 7 menos 5. Deu 2. Então vai ficar 2 e fica o sinal do maior. Quem é maior? 5 ou 7? O 7. E qual é o valor, o sinal dele? Negativo. Beleza? Então se fosse agora assim, ó, 13 menos 13 mais 10. Então, de novo, ó, os sinais não são diferentes.
Não é uma soma ou subtração aqui. Então, veja, galera. Se são sinais diferentes e é uma soma ou subtração, o que é que a gente vai fazer? A gente vai prevalecer o sinal do maior. Quem é maior, 13 ou 10? 13. Vai ficar o sinal dele, que é menos. E aí, eu vou subtrair os dois. 13 menos 10 vai ficar 3. Beleza? Então, muito cuidado. Não confunde com a multiplicação. A gente vai chegar na multiplicação. Sinais diferentes, na soma ou subtração, a gente tem que ter esse cuidado. Então, se são sinais diferentes, a gente faz o quê? Subtrai e prevalece o sinal do maior. Então, se fosse assim agora, ó, menos 21 mais 30. Aí vê, vou fazer a subtração dos dois. 30 menos 21, 9. Quem é maior, 30 ou 21? O 30, então fica mais. Beleza? Lucas, se fossem sinais iguais agora, se fosse assim, ó, 2 mais 2 com mais 3. Lembra que eu não preciso colocar o mais aqui na frente, né? Não vai ficar 5, 2 mais 3 não é 5. Sinais iguais, a gente repete o sinal e soma, ó. Então, se fosse agora menos 7 e menos 2, repete o sinal e soma, beleza? Então, repetiu o sinal e somou. Como assim, Lucas? Imagina então, você está devendo R$ 7 e pediu mais R$ 2 emprestado. Então, você está devendo quanto? Está devendo 9, entendeu? Então, galera, esse princípio é o princípio da adição e da multiplicação. Quando a gente está falando, né, de operações com números inteiros. Tranquilo? Então, o outro cuidado que a gente tem que ter agora é quando a gente for para a parte de multiplicação e divisão, certo? Com esse joguinho de sinal. Veja, como é que a gente vai ficar para fazer esse jogo de sinal? Vou puxar um pouquinho aqui pro lado, tá? Deixa eu só. Opa, cadê? Eu achar o coisinho? Cadê? Ah, tá aqui. Então, ó, aqui, essa parte foi adição e subtração. Vou botar só adição, tá? Agora a gente vem para multiplicação e divisão. Veja, como é que eu vou resolver a multiplicação? Vamos dizer que você está multiplicando 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. E quando a gente fosse fazer agora, ó, menos 3 vezes 2. Vê, galera, agora quando a gente está na multiplicação, eu vou fazer o seguinte, ó. Menos com mais, na multiplicação, se os sinais são diferentes, fica negativo. E aí você multiplica normal. 3 vezes 2, 6. Se fosse agora assim, ó, 7 vezes menos 5. 7 vezes 5 é 35. E aí você vai fazer mais com menos, menos. Então a gente tem uma tabelinha, ó, galera. Veja, a gente tem uma tabelinha que é assim. Mais com mais, o resultado na multiplicação. Lembra que é multiplicação e divisão isso, tá? Vai dar mais. Mais com menos, vai dar menos. Menos com mais vai dar menos. E menos com menos dá mais. Aí a gente diz assim, ó, sinais iguais é positivo, sinais diferentes, negativo. De novo, batendo nessa tecla que a galera esquece. Na multiplicação e na divisão. Porque se a gente for na soma, a gente já viu aí que dá diferente. Não é assim que a gente faz, né, para descobrir o sinal. Vê, galera. Então, o que é que eu vou fazer agora? Só para a gente fechar com mais um exemplo. Se eu tivesse menos 2 e menos 5, menos com menos, mais, e aí eu multiplico normal. 2 vezes 5, 10. Tranquilo? Aí vamos lá, galera. Veja. A gente vai ter uma situação que é assim agora. Isso daqui foi o quê? Isso foi na multiplicação. Poxa, Lucas, se for uma divisão, 32 dividido por menos 4 faz a divisão normal. 32 dividido por 4 dá 8. O 32 não é mais, ele não é menos, sinais diferentes, ó.
Menos. Lembra-se, aqui não tem nada, é positivo. E se fosse agora assim, ó, menos 16 dividido por menos 2. Sinais iguais, repete. Ou, sinais iguais a gente bota positivo, né? E aí, 16 dividido por 2, 8. Então, multiplica e divide normal. E depois faz o jogo de sinais. Beleza? Quando a gente vem para cá, galera, a gente tem ainda para fazer a potência e a raiz. Veja, quando a gente vai falar de potência, imagina o seguinte comigo, ó. Eu tenho 2 elevado à terceira. A gente não fazia 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Se eu faço agora menos 2 elevado à terceira, aí veja, seria menos 2 e menos 2. Então, menos com menos, mais com menos, vai dar um resultado negativo. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, vai ter algumas regrinhas, né, que você vai perceber, vai ser um padrão. Então, por exemplo, se eu tivesse menos 2 elevado à quarta, você vai ver que, independente do que acontecer, se o índice dele for par, ele vai dar um resultado positivo. Então, seria mais 16. Se ele fosse agora assim, feito ele estava, ó, menos 2 à terceira. Se o índice, a potência aqui, né, o expoente dele, for ímpar, o sinal que ele tiver é o sinal que ele termina. Então, aqui seria menos 8. Ah, Lucas, e se fosse positivo, fosse 2 à terceira, feito foi ali? Qual era o sinal que ele tinha? Mais. Se aqui é ímpar, se o expoente é ímpar, o sinal que ele começa é o sinal que ele termina. Não é mais, então aqui vai ser mais. Beleza? E aí veja comigo agora o seguinte, ó. Veja, galera. Então, se eu fizesse, por exemplo, 2 elevado à quarta, dá 16. Menos 2 elevado à quarta, também dá 16. Então, quando o expoente for par, ele vai dar um valor positivo. Quando o expoente é ímpar, ele vai dar um valor que é o mesmo do começo. Se ele começou negativo, termina negativo. Se ele começou positivo, termina positivo. Então você tem que olhar para o expoente. Se o expoente é par, vai dar um valor positivo. Se o expoente é ímpar, vai estar com o mesmo sinal que ele começou. E aí um detalhe, uma observação para a gente importante é o seguinte, ó, galera. Veja, qual é a diferença disso para isso? Beleza? Qual é a diferença, né? Veja, quando eu coloco parênteses, é porque eu estou dizendo que todo valor está elevado à quarta. Então, eu estou dizendo que é o menos 2, ó, o menos 2 que se repete. Agora, quando eu digo 2 elevado à quarta e o menos está aqui fora, eu estou dizendo que é o menos e eu estou dizendo que é 2 vezes o 2 vezes o 2 vezes o 2. É como se esse menos estivesse fora. Então, muito cuidado. Se eu colocar o parênteses, a gente entra nessa regrinha. Mas se não, estiver assim, ó, eu estou falando disso. Então, 2 elevado à quarta dá 16. Com o menos que está aqui fora, dá menos 16. E aqui, dá mais 16. Por quê? Não é todo mundo, então é o menos 2 que se repete. Aqui não, aqui é o 2 que se repete e tem um sinal fora. Beleza? Então, galera, veja. Quando a gente vai falar, né, agora dos. Essa foi a parte de potência. Quando a gente vai falar de raiz, radiciação, né? A gente tem o seguinte: quando a gente vai tirar uma raiz e ela tiver um índice par, a gente viu que se o índice, se a potência é par, não tem como dar negativo. Então, se eu tenho aqui 2 como índice, eu não tenho como tirar uma raiz por enquanto, né?
que a gente está vendo agora dos assuntos, a gente não tem como tirar essa raiz, beleza? Então, menos 4 não tem como fazer. Então, não tem como tirar uma raiz, né, de índice par se for negativo, tá bom? Então, se for um índice ímpar, aí a gente consegue. Qual foi a regrinha da potência? Veja, se a gente estava lá na potência, o que ele começou, é o que ele termina. Na raiz é a mesma coisa. Se ele começa menos, ele termina menos. E aí o 27 a gente vai lembrar que é o do 3. E aí eu vou aproveitar agora para falar para vocês, né, da parte de fatoração. Beleza? Bem, galera, então, esse princípio que a gente fez aqui é o do jogo de sinais. Vê que muito mais dos números inteiros são as propriedades naturais. Só que agora, basicamente, entre aspas, né? Então, na maior parte dos casos, em quase tudo, é as mesmas operações, só que agora com o jogo de sinais. Então, vê que a minha preocupação agora foi em fazer o jogo de sinais. Tranquilo? Então, veja, só para a gente reforçar agora. Como é que eu tiraria, como é que eu saberia qual é a raiz quarta de 16? Certo? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um número menor. Vamos pensar na raiz quadrada do 9. A raiz quadrada não é o índice 2. Aí veja, você vai pegar o 9 e fatorar. Esse é o método que a gente costuma usar mais, é o mais eficiente para tirar uma raiz. Você vai pegar o 9 e fatorar, galera. Como é a fatoração? Você vai colocando números primos aqui para ir dividindo. Então, por exemplo, o 9 divide por 2 não divide. Então, vamos lembrar os números primos. Ó, 1, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Então, eu vou pegar os números primos aqui para ir dividindo. Por 2 não dá. Por 3 dá. Tá? 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Quando chegar no 1, a gente para. Aí, veja, não é índice 2, então eu tenho que formar duplas de números iguais. Então, aqui formou uma dupla. Então, se formou uma dupla de 3, o valor que a gente chega é 3. Beleza? Vamos assim agora. Se eu fosse tirar a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 eu farei como? 16 não é uma raiz quadrada. Então, ó, vamos lá. Por 2 vai? Vai, divide. Fica 8. Por 2 fica 4. Por 2 fica 2. Por 2 fica 1. Então, aqui formou uma dupla. Aqui formou outra dupla. Então, esse 2 sai. Mas esse também saiu. O que é que eu vou fazer com eles? Eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Beleza? Ah, Lucas, como é que eu faria agora se fosse a raiz cúbica de 125? Aí vamos lá. Eu vou pegar os números primos de novo, vou fatorar, não é isso? Vou mostrar o que muda agora. Então, se é uma raiz cúbica de 125, aí eu vendo. Divide por 3, não. Por 2 também não. Mas divide por 5. Ia ficar 25. Por 5, 5. E por 5, 1. Aí agora, ó, não é uma raiz cúbica. Se era uma raiz quadrada, era duplas. Se é uma raiz cúbica, tem que ser trios, galera. Então vai formar um trio de 5. Então o resultado é 5. Ah, Lucas, se tivesse, por exemplo, 2, 2, 5, não é um trio de números? É, mas não são iguais, então não pode. Beleza? Não ia sair raiz, não. Então, 5. Tranquilo? Aí veja. Então vamos resolver agora o 16. O 16 eu ia fazer o quê? Ó? Ia fatorar o 16 por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Não é índice 4, então tem que formar o quê, galera? Quartetos, ó. Formou um quarteto aqui de 2. Então o resultado disso aqui seria 2. Beleza? Então essas são as regras que a gente tem, né, para
a parte de números inteiros. E além disso, né, a gente mostrou aí como é que faria pela fatoração. Tranquilo? Bem, galera, então vamos para cá agora para fazer umas questõezinhas. Ó, deixa eu subir um pouquinho. A gente já fez algumas na outra aula, não foi isso? E aí eu vou continuar com vocês. Tem a série 4 e 5, né? Deixa eu fazer logo a série 5, ó. Então, vê, galera, na multiplicação, a gente vai olhar os sinais. Então, veja. Na multiplicação, sinais iguais é positivo. 5 vezes 2, 10. 1 vezes 6, 6. Mais com mais, mais. Mais com mais, mais. 3 vezes 7, 21. Então, entende, ó, multiplica normal e faz jogo de sinal. 4 vezes 9 é 36. Mais com mais, mais. Beleza? Então, galera, a gente já dá para fazer mais alguns. Veja. Então, vou fazer aqui, ó. Vamos lá, para adição. Vou fazer na adição. Vou fazer o seguinte, na verdade. Vou deixar para fazer toda essa parte aqui no final. Tá bom? Então, veja. A gente já resolveu esses, certo? Vou resolver agora a série 4. Então, a série 4. Então, vamos lá. Vou fazer primeiro a série 7, na verdade. A série 7 e 6. Vamos lá, olhando para 6. O que é que eu faço, galera? Sinais diferentes dá negativo. E multiplica normal. 3 vezes 2, 6. Sinais diferentes, negativo. 3 vezes 4, 12. Sinais diferentes, menos. Multiplica normal, 28. Sinais diferentes, menos. Multiplica, dá 5. Beleza? Para cá agora, série 7. 2 vezes 3 dá 6. Sinais iguais, né? O mesmo sinal, ó, menos e menos, dá mais. 3 vezes 5, 15. Menos com menos, mais. 5 vezes 7, 35. Menos com menos dá mais. 1 vezes 8, 8. Menos com menos dá mais. Tranquilo? Aí aqui, ó. 8 e 9. Vamos lá, fazer a divisão agora, ó. Então, 15 vezes 3, ou dividir por 3, dá 5. Mais com mais dá mais. 24 dividido por 4, né? Então você tem que ver o número que multiplica por 4 para chegar no 24. 6. 24 dá zero. Então aqui vai ficar 6 mais, porque mais com mais dá mais. 36 dividido por 12. Aí você vai fazer 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. Vai ficar 3 mais com mais, mais. 18 dividido por 3 vai dar 6 mais com mais, mais. Tranquilo? Vamos lá, vamos rápido. Vamos terminar aqui, ó. Vamos aí, vamos aí. Vamos fazer a série aqui, ó. Vou fazer a série. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui para pegar isso. Ó, vou fazer a série 9 e 10. Vamos lá, série 9 e 10. Sinais diferentes, na divisão e multiplicação, menos. 15 dividido por 3, 5. Então, faz jogo de sinal e resolve. Menos com mais, menos. 12 e 4. 12 dividido por 4, 3. Menos com mais, menos. 16 por 8, 2. Mais com menos, menos. 3 dividido por 1, 3. Tranquilo? Então, para cá também, ó. Menos com menos, mais. 14 por 7, 2. 26 por 2 vai dar 13. Menos com menos, mais. 18 por 9, 2.
Menos com menos, mais. 7 vezes um ou 7 dividido por um 7. Menos com menos, mais. Beleza, galera. Então, vê. De novo, faz o jogo de sinal e depois resolve a multiplicação ou divisão normalmente. Aí vamos fazer um aqui, essa 4 para a gente dar uma reforçadinha e revisada com o que a gente fez, tá? Vou apagar aqui. Ó, vamos lá. Então, primeiro, o que é que a gente faz, ó, galera? Primeiro, a gente resolve as parênteses, chaves, colchetes e depois multiplicação. Ah, Lucas, eu quero fazer a distributiva. Posso? Pode. Eu não vou fazer, vou fazer logo a soma aqui dentro e depois multiplicar. Então, vamos por partes. A letra A, ó, como é que está a letra A? A letra A é 5. Aí veja, 7 mais 4. Não tem que fazer primeiro os parênteses, galera. 7 mais 4, 11. Então, aqui, ó, vezes 11. Repete os sinais. 3 vezes 2. Aí agora, não tem duas multiplicações? 5 vezes 11, 55. 3 vezes 2, 6. O sinal não estava afetando, não é isso? 55 mais 6 vai dar 61. Beleza? Vamos para a letra B agora, ó. Vamos lá. Eu tenho fazer primeiro parênteses, não é isso? Então, 8 dividido por 4 dá 2. Então, fica 7 vezes 2 menos 4 vezes 3. 7 vezes 2, 14. Repete esse sinal aqui, ó, porque é menos com mais. Não é isso, ó? Menos com mais fica menos. 4 vezes 3, 12. Subtrai aqui, né? Vai dar 2. Tranquilo? Vamos ver a letra C, ó. Letra C. A letra C, primeiros parênteses, ó. 8 menos 3, 5. Vou repetir o resto. Vezes 4 mais 18 dividido, aí vê. 5 menos 2, 3. 5 vezes 4, 20. Mais 18 dividido por 3 vai dar 6. 20 mais 6, 26. Tranquilo? Aí agora, a letra D, ó. A letra D fala o que pra gente? A letra D primeiro, de novo, o que, ó? Parênteses, lembra? Então, a ordem, parênteses, chaves, colchetes, né? Depois potência e raiz. E depois multiplicação e divisão. E por último, soma e subtração. 9 mais 3, 12. Dividido por 3, né? Menos 4. Dividido por... Aí, ó, 5. 7 menos 5, 2. 12 dividido por 3, ó, mais com mais, vai dar um valor positivo, né? 12 por 3, 4. Menos com mais, vai dar um valor menos na divisão, né? 4 por 2, dá 2. 4 menos 2, 2. Beleza, galera. Então, veja. Fizemos algumas aí, vamos fazer mais algumas. Acho que tem mais algumas aqui para a gente fazer, certo? Então, já concluiu essas. Dá para fazer a série 11 agora, né? Deixa eu ver se tem mais alguma por aqui. Dá para fazer a 13 e a 14. Dá para fazer a 17. E por enquanto eu acho que só. A gente não viu ainda as frações. Então vamos lá. Vamos fazer. Cadê? Vamos fazer a 11. Série 11. Vê, galera. Então aqui, né? Vou fazer o quê? Tanto faz a ordem que você fizer, tá? Mas eu vou fazer primeiro do jeito que tá. Então vamos lá. 12 vezes 4. Então você vai pensar, ó, 12 vezes 4. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 1, 4. Então vai ficar 48. Letra A aqui. 48. E qual é o sinal dele, ó? Mais com menos vai ficar menos 48. A divisão eu não fiz ainda, eu vou repetir.
dividido por menos 6, não foi isso? O 6 eu não mexi. 48, menos 48 dividido por menos 6, menos com menos, mais 48 dividido por 6, 8. Aí vamos lá, letra B. A letra B fala o quê, ó? Eu vou fazer na ordem. Eu escolhi fazer na ordem, não tem problema. Aí vamos lá. 18 por 9. 18 dividido por 9 dá 2. Qual o sinal que ele fica? Menos com mais, né? Não são sinais diferentes? Menos. E agora multiplica por mais 5. Sinais diferentes, negativo. 2 vezes 5, 10. Tranquilo? Aí agora, letra C, ó. Letra C. 24 dividido por 8 vai dar 3. Menos com mais vai ficar menos 3. Isso vezes. Aí, ó. 3 dividido por 1 dá 3. Menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. Menos com mais, menos. Beleza? E aqui na letra D, ó, para a gente fechar. 7 vezes 6 vai dar 42. Mais com menos, fica menos. Dividido. Aí, 14 vezes menos um. Vê, 14 vezes um é 14. Mais com menos, menos. Quando eu dividir 42 por 14, vai dar 13, ó. 3 vezes 14, sobe um, 4. Então, vai dar, essa divisão dá 3. Menos com menos, mais. Beleza, galera? Então, é uma coisa assim que é importante você falar na sua cabeça. É cansativo? Um pouco. Mas, assim, é para você memorizar, para ficar na sua cabecinha. Beleza? E aí vai ser de uma forma natural que você não precisa mais estar falando depois de um tempo. Mas isso é importante, essa afirmação. Tranquilo? Ó, aqui, ó, se o expoente está ao quadrado não está entre parênteses, então ele vai ficar um valor positivo. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Aqui, ó, não é negativo, não está ao quadrado, vai ficar mais. 5 ao quadrado, 25, né? 5 vezes 5 é 25. E aqui, ó, está no expoente par também. Se o expoente é par, por mais que ele seja negativo, se está dentro dos parênteses, mais. A quarta, então, seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Então, é 81. 1 elevado ao que for, vai dar 1. Agora, ele vai ser positivo ou negativo? Ó, não está no parênteses? Não está o expoente a sexta? Positivo. Se o expoente é par, o valor vai dar positivo. Agora, olha para 14. A 14, o expoente é ímpar. Então, o que ele começa, ele termina. Então, ele é menos. Todos esses vão ser menos, ó. Aí você faz normal. 2 à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se a gente for fazer até mais corretamente, né? Só para a gente reforçar isso, lembra que é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Porque, ó, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Com menos, menos. Aí 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. 3 ao cubo, 3 vezes 3 é 9. Vezes 3, 27. Então, ó, é menos 32 menos 27. Se o índice é par, o que ele começa, ele termina. Ah, Lucas, se fosse mais 3, aí terminava mais 3, terminava mais
27. E aqui, ó, 5 vezes 5 é 25. E feito a gente já viu, mas se você não lembra, 25 vezes 5 ó. 5 sobe 2. 5 vezes 2 é 10. Com 2 12. Beleza? Os 1 vezes qualquer elevado que ele tiver, né? A gente já viu que vai dar o próprio 1. E qual é o sinal dele? Negativo. Que, se ele é um índice ímpar, o que ele começa, ele termina, tá? Então não confunde. Se ele tiver elevado a um expoente ímpar, ele não é negativo. É o sinal que ele começa, é o sinal que ele termina, galera. Não confunde. Aí aqui, ó, questão 17, é a série 17 agora. Agora mudou, o expoente não está para todo mundo. Então isso daqui é menos 3 vezes 3, ó, galera. 3 vezes 3, 9. Aí, ó, quando a gente tem esse menos aqui no parênteses, ele vai inverter o que está aqui dentro. Não era mais, fica menos. Então o valor deu menos 9. Então aqui seria a mesma coisa. Seria menos 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Então aqui deu 8. Com menos está fora, ó, menos com mais é como se fosse um jogo de sinal. Menos 8. Aí vê, aqui, ó. Ah, Lucas, está elevado a um número par, está elevado a um número ímpar. Nessa não vai importar, né? Um vezes um vezes um vezes um. Com o que tiver fora, ó, vai ficar menos um. Ah, Lucas, o índice é par, não era para ser positivo? Se ele tivesse colocado assim, ó, tem que colocar os parênteses. Aqui também vai dar menos um. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum. Tem não, né? Então a gente vai encerrar essa parte dos números inteiros por aqui. Tranquilo?